Cabe. Sabe o que é cabe? Não importa se é na gaveta que não tem espaço, se é no armário que está congestionado, ele cabe dentro do conceito dos princípios básicos do cidadão. O Panorama vai falar de política. E olha que privilégio falar de política com jovens. O olhar do jovem é fundamental agora, porque nós transitamos entre várias vertentes. E se lá atrás, vários dos nossos, eu estou dizendo nossos porque homens, mulheres em guerras, em lutas por direitos, pela Constituição que nós hoje temos adquirida, faz necessário que continuemos a lutar. Talvez não com as armas de guerra que lá atrás sacrificaram várias vidas. Hoje, com ideais, conhecimento e, obviamente, contribuição. Aqui comigo no estúdio eu tenho Luiz Frei. Tudo bem, Frei? Tudo bem, graças a Deus. Primeiro agradecer o espaço, de fala no programa Panorama, que vai ser um grande projeto, já é um grande projeto. E que esse espaço de fala na mídia é importantíssimo, primeiro para fortalecer a democracia, que nós precisamos discutir a administração pública, levar a administração pública ao conhecimento do cidadão para fortalecer a democracia e ele entender onde é que ele pode atuar, de qual maneira ele pode atuar e de qual é a melhor maneira dele atuar. Então nada melhor do que discutir e dialogar assuntos desse tema, que para mim é muito importante. Percebe o nível de interesse, de conhecimento que ao longo, eu tenho certeza, na verdade é Luiz Guilherme Pires, o nosso querido Frei, vem trabalhando para se transformar nessa versão política. Agora, Frei, sabe que falar de política no Brasil é algo que ou ele está no movimento de massa, como, por exemplo, ou você é isso, junto conosco, ou você não serve. E aí, praticamente, você é excluído. Nós temos que ter o princípio básico, e esse é o objetivo principal do Panorama, trazer o ser humano para pensar. Vamos pensar sobre esse assunto? Pensar dói, pensar sacrifica. Então, eu vejo o movimento de massa. Sei. É facilitador demais para o político, porque ele vai lá, fala o que o povo quer ouvir e aí está resolvido. Vamos pensar sobre o que foi dito? Vamos pensar sobre as propostas? Vamos comungar de um ideal que realmente faça sentido na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, no teu país. Mas é preciso começar de dentro de casa, sim, a discutir esses valores. É porque o Frei tem 26 anos. E assim, Frei, que bacana, porque o que eu percebo é como se você já tivesse pelo menos uns 300 anos de vida baseado no nosso bate-papo que nos levou hoje a nos encontrarmos para projetar esse nosso programa que traz aí realmente o conteúdo político. Formação, Frei, o que você está trabalhando na linha do conhecimento para te dar aí ferramentas do cenário? Primeiro, eu acho que vale a pena a gente contar um pouco da minha história, de como eu entrei na política. É interessante a gente saber como é que assim, um jovem que hoje a classe mais desinteressada até então da política é o jovem, porque o jovem ele já vê tudo como errado mesmo na política, cresceu, não é errado o jovem, ele cresceu vendo em mídias, em jornais, as figuras políticas que os pais ou que os parentes depositaram confiança sendo presas em escândalos. Então o jovem hoje já cresceu com essa imagem. Mas a minha história na política foi o seguinte, eu comecei muito novo, eu com 14 anos fui morar fora, fui morar em Uberlândia, fui jogar basquete, eu morava debaixo de uma arquibancada assim. Mas você é pequenininho desse jeito, eu Frei? tentava, foi jogar basquete? Fui tentar, né? Jogar. Brincadeiras à parte. E Franca é a cidade do basquete, né? E todo mundo, na minha época, tinha a formação do basquete e eu fui embora. Minha mãe, na época, não gostou muito, mas eu falei, eu quero seguir, quero ser atleta e quero ir embora. E chegava, morava debaixo de uma arquibancada, tinha uma vida difícil. No final, não era aquilo que eu queria. Eu falei, eu quero mudar alguma coisa. Eu não estou aqui recebendo, não estou fazendo nada, então eu vim embora. Peguei minhas malas e vim embora para Franca para tentar mudar alguma coisa. Nisso, eu comecei a trabalhar com evento e criar empresa de startup, ideias. Criar ideias de startup para criar aplicativos.
Sem dinheiro, sem nada, arrumei um recurso financeiro e fui para São Paulo buscar investimento. Porque eles falavam, se você tem uma boa ideia, você tem que ter investimento. E se você tem investimento, você consegue aplicar ela no país e ela vai crescer. E era um sonho meu mudar a vida de alguém, querer resolver crescer na vida. Fui embora para São Paulo, peguei dinheiro emprestado, aquela confusão, aquela dificuldade gigante. Necessidade básica de todos nós. Entrei no ônibus e circuito startup em São Paulo, reunião de investidor anjo. Veja bem. Reunião de investidor anjo, cheguei com a minha ideia na época era criptografar o cartão de crédito na biometria. Eu queria fazer as pessoas pagar com a biometria o seu cartão de crédito. Essa é a minha ideia. Todo mundo falou, a ideia é perfeita, linda, você vai ficar rico, você vai ficar bilionário, pode ir embora buscar o dinheiro. Cheguei em São Paulo, isso em 2015. Cheguei em São Paulo, circuito startup, no Moema, um espaço de São Paulo lá. E falei, agora eu vou buscar o investidor anjo, vou fazer o pitch, que é a apresentação de 5 minutos da minha empresa e tal. Aí tinha um cara apresentando outra empresa, chegou em mim e falou assim, olha, sua empresa é muito boa, essa ideia sua é perfeita, mas eu vou te falar uma verdade. O mas já está falando. Não existe investimento. Eu falei, mas não existe investimento? O evento é investidor anjo, circuito startup, fala, não, o evento é isso, mas não existe investimento no nosso Brasil. Isso em 2015, nossa bolsa de valor lá embaixo, a pontuação, a taxa Selic lá em cima, a insegurança jurídica gigante. E aí, nesse momento, foi o primeiro clique que eu tive na cabeça que me introduziu a uma lei, que era a lei que regia a nossa sociedade, porque até então não tinha conhecimento nenhum que a lei ia atrapalhar tanto um desenvolvimento de um país. Então eu entrei no ônibus para voltar para Franca, de São Paulo, devendo, mas com uma coisa na minha cabeça, eu vou mudar essa lei. Eu vou mudar essa lei. Se eu não posso mudar a realidade do Brasil com uma empresa, eu tenho que mudar com a minha pessoa, de maneira pessoal. Então eu vim para Franca e falei, eu vou mudar essa lei. Não sabia se a lei era municipal, não sabia se a lei era federal, se era estadual. E eu resolvi, falei assim, em 2016 eu vou disputar a eleição. Que foi onde eu disputei minha primeira eleição com R$0. E aí tive assim, a primeira introdução minha no mundo político, que depois dessa decisão minha, eu vim aí, tive a oportunidade de trabalhar na prefeitura e hoje tem aí uma bagagem que eu já tenho que aprender muito ainda, mas já tenho um conhecimento específico de como as coisas funcionam, aonde a gente pode mexer, aonde o Brasil definiu uma ideologia. Então, primeiro essa história para introduzir, Tâmara, porque eu entrei na política e agora eu estou cada dia mais me preparando para conseguir mudar a realidade. E agora dentro do contexto não mais de empreendedor, de empresas, mas do empreendedor social. Esse é o lado que eu quero seguir mais. Isso é fundamental, Frei. Eu acredito que as políticas públicas, elas têm que ter esse olhar da gestão social, porque ela está atrelada ali com a educação. E quando a gente cuida de quem tem que cuidar, que é lá desde criança, eu não estou falando de dar só o peixe. A gente precisa ensinar, usar a ferramenta que você acabou de citar, a tal vara. Vamos aprender, vamos sentir esse processo da pesca. Isso é só uma metáfora, mas é que ela é muito bem colocada, porque o processo da pesca exige diligência. Ela tem que ter horário, ela tem que ter foco, ela tem que ter a isca certa para que você possa nutrir, né? No caso da refeição, que já é eu diria que faz parte, né, da nossa essência, porque baseado aí nos indígenas ou nos tempos, né, em outros séculos, essa era a forma e ainda se vê muito disso. Vamos à caça e aí é preciso usar instinto, é preciso ser perspicaz, é preciso ter o conhecimento, é preciso, acima de qualquer coisa, seguir alguém que já trilhou tudo aquilo ali e te servir como espelho, que é o que eu acredito que na política existam bons exemplos a serem seguidos e permanecerem como referência, como eu havia dito no início do programa. Se tantos já lutaram e conquistaram a nossa Constituição, é preciso continuar exercendo esse papel de luta, talvez não com as mesmas armas, mas a arma do conhecimento, ela é muito mais poderosa do que qualquer dinamite, granada. Ela atinge uma dimensão devastadora. Existe uma frase na juventude política, que eu participo muito, que você deve inovar, sim,
começar a estudar a inovação de uma política pública, sim, mas você deve respeitar os cabeças brancas, que é os velhos que estão lá há tempos e que têm muito conhecimento e muita bagagem de mudança no nosso país. Fazer uma citação respeitando todos os credos, todas as crenças, mas Salomão é o homem mais rico que já existiu. E o livro cita os provérbios. E nos provérbios o que Salomão ressalta? Olha, algo que é muito tocante para mim, nesse livro que foi produzido, baseado nos provérbios dele, é que não dá para você adquirir conhecimento sem o sábio. E o sábio é aquele que teve a prática diária da diligência. O sábio é aquele que tem experiência. Ou seja, como é que nós vamos equilibrar as coisas? Se não fosse assim, nós não estaríamos respeitando a cadeia, né? Então quer dizer que o bebê ensinava os pais. Isso. E na grande verdade já existe uma lei natural das coisas. Então que nós possamos caminhar e comungar de algo que faça sentido, né, Frei? Verdade. Tem que começar a fazer sentido. A política precisa entrar para dentro dos lares, igual uma partida de futebol, sabe, que é tão prazerosa, como a grande festa celebrada, esperada no calendário mundial, que é o Carnaval. Uma grande festa, tem quem concorda, quem não concorda, mas é preciso que as pessoas abram as portas das suas casas, que ao abrir a porta de casa é o seu leito sagrado, né? É o momento que você se reserva com os seus. E é preciso ter mesa farta de diálogo sobre o que você tem como ideal, seu projeto de vida, dentro da sua realidade, dentro da sua classe social. Ô Frei, o que te fez despertar o interesse pela política, você acabou de contar aqui pra gente. Mas assim, quem te acompanha sabe que constantemente você tem feito aí um trabalho, não só lá dentro da sala de aula desse Renova BR, mas a maneira com que você está imprimindo esse conceito e projetando ele para as pessoas que estão te acompanhando. Quais são os seus ideais? O que você acha que mudaria dentro do que você está adquirindo para o cenário atual? Que você adquire lá, o que você acha que pode mudar? Aplicação, é isso. No caso, assim. Primeiro que a história foi assim. Quando eu disputei em 2016, passei por uma experiência de eleitoral, que é sair às ruas para colocar meu nome em evidência, para falar, olha, confia em mim, eu quero ser seu representante. Eu fiquei muito feliz com o resultado que eu tive. Talvez não era a hora de eu ter sido eleito, e fiquei feliz com esse resultado, e tive uma experiência que foi um convite do prefeito e do vice-prefeito para participar da administração pública. Quando eu cheguei na administração pública, eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava, gente, eu não conheço nada disso. Eu vou fazer um atendimento, ok, atendimento, lidar com pessoas, eu sei trabalhar, mas eu não vou conseguir de uma maneira correta e eficiente ajudar as pessoas muito na minha função. Foi aí que eu procurei me matricular e estudar para entender qual que é a importância e o conceito da administração pública, não na prática, mas na teoria. Porque para mim você tem que unir a teoria com a prática. Então, quando eu cheguei, reconheci que eu tive a humildade de reconhecer que eu na prefeitura, naquele ano de 2016, eu entrei lá, eu não tinha muito conhecimento, eu tinha conhecimento de lidar com pessoas, mas não tinha conhecimento do mecanismo da administração pública. Eu me matriculei num curso de administração pública, que é onde eu vou me formar agora em junho. E procurei iniciativas que geravam conteúdo de estudo para preparar eu, que queria isso, tinha certeza que quero seguir na administração pública, procurei as instituições que forneciam cursos, e dentre elas eu fui selecionado no Renova BR. O Renova BR, o que é? Uma instituição que capacita pessoas comuns para tornar eles políticos fora do comum. Então, a instituição ela selecionou, dentre 35 mil inscrições, 500 pessoas que fez parte do módulo avançado. Eu estava no meio, e mais uma pessoa daqui da Cidade Franca, que é a Flávia, que é pré-candidata a prefeita. A gente estudou, passou por períodos de estudo, provas, ações físicas, que levou a gente a melhorar e conhecer mais a realidade e a prática
da administração pública junto com a teoria. Então o Renova, ele me trouxe um conhecimento que eu nunca, se eu ficasse só no curso meu de administração pública, eu nunca ia ter, porque ele trouxe a visão de experiência. Foi feita uma leitura, né, Frei? E ofereceu a vocês ferramentas que possibilitam uma gestão de excelência. De excelência. E, mais ainda, focado para a cidade. Porque o programa chama Renova BR 2020 Cidades. Então, todo aquele conteúdo que a gente aprendeu foi avaliado. Os melhores avaliados foram para o módulo avançado, que eu participei. Foi voltado a conteúdo de aplicação de administração e políticas públicas na cidade. Então, é para a cidade específica, leis municipais, lei orgânica e leis que não interferem na Constituição, que podem ser aplicadas na cidade. Então, quer dizer, esse conteúdo foi muito bom e trouxe para a gente, e a aplicação dele, dessas aulas teóricas na cidade, vai ser um ganho imenso aqui para o cidadão. Olha, uma pergunta que não quer calar aqui e que eu não tive como deixar ela fora da pauta. Recentemente, a gente viveu um episódio aí no governo de Minas. Com todo respeito, eu não estou rotulando nenhum governo. Eu apenas estou citando fatos que ocorreram no cenário político. E foi exatamente onde o vice-governador, que é o Paulo Brant, se desfiliou do partido, acirrando uma crise política para o Estado. E aí, tivemos um fato muito parecido aqui no nosso município de Franca com a atual gestão. Do seu ponto de vista, o que isso gera? O que pode ser feito para mudar essa questão na política? Esse episódio em Minas, ele acontece muito no Brasil. E eu acho, de uma maneira pessoal, que é por um simples motivo. Quando você define uma chapa e coloca um vice-prefeito, ele corre junto numa campanha. E a campanha é o momento que você mais trabalha difundindo suas ideias, difundindo seus programas políticos, para conseguir ser eleito e chegar no governo e representar aquelas ideias que foi proposto na campanha. Então, o vice ele participa de igual com o prefeito e anda e tudo. Mas quando chega no governo, o papel constitucional ou o papel orgânico do vice-presidente, do vice-prefeito, do vice-governador, que é o caso de Minas Gerais, sim, ele não fica tão representado dentro da administração. Ele não tem tanto o que fazer de execução e tem que criar execuções de maneira pessoal. Ajudar o executivo, que é o governador no caso, de maneira pessoal. E aconteceu em Franca também. Mas, em vários casos que eu acompanho, o vice assume uma secretaria. E aí sim ele tem um papel de governo. Ele, no caso do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, ele é secretário de governo. Ele é secretário das articulações ali do governo. Que faz todo sentido, né? Ele tem uma função, ele é um secretário de administração do governo. Então, ele cria as pautas, ele controla ali. Então, ele tem uma função. No caso de Franca, eu participei e vi, o prefeito de Franca, que é o Gilson de Souza, ele quis colocar o vice-prefeito Frank, o professor Frank, como secretário de administração também. Mas houve um requerimento do promotoria que sugeriu não colocar. E eu estava presente. Eu trabalhava com o vice-prefeito, eu fui assessor dele no primeiro ano, em 2016, e eu fui acompanhar ele. E o promotor Paulo Borges sugeriu não colocar o vice-prefeito na secretaria por N motivos. Foi uma interpretação do promotor, a gente respeita a interpretação. Cabe ao prefeito acatar ou não. Sim. E fazer a deliberação disso. O prefeito acatou. E até então, o professor Frank, ficou assim, dentro do gabinete dele, e a gente ficava procurando de maneira pessoal exercer algumas tarefas. Sempre auxiliei o Gilson em atividades de comunicação, e eu auxiliava o Frank em atividades de agenda dele. Então ficou vago a função do vice-prefeito. Então eu acho assim, resumindo, fica vago a função do vice-prefeito se ele não tem uma função... vice de toda forma, né? Vice-governador, vice-prefeito, Fica vago a função dele se ele não tiver uma função administrativa dentro do Poder Executivo. Então eu acho que todos eles... contribui sob maneira para a gestão. Para a gestão. Até porque isso aí atinge o princípio da
economicidade. Porque você não precisa pagar 2 salários. Você precisa pagar um só quando ele é faz parte da gestão. Então você não precisa pagar a remuneração dele como vice e só paga a remuneração dele como secretário, no caso. Então, eu não entendi até hoje qual foi a motivação, mas... E é a melhor fórmula, acho que qualquer leigo enxerga isso, porque é a melhor forma de trabalhar junto. Ele está lá na parte operacional, onde os despachos, as prioridades, né, da rotina da gestão, ou seja, ele é os olhos da gestão. Não só de maneira teórica, mas na prática. E ele preenche essa falta de participação. Ele preenche com essa vaga que ele ocupa. Ai, como é bom falar de política. Eu amo, sinceramente, e eu, de fato, espero, Frei, que nós possamos, através do Panorama, não é o único tema que o Panorama vai trazer, nós vamos estar aqui sentados para falar de outros assuntos também, mas que nós possamos despertar, como eu disse na etapa, no decorrer do nosso processo aqui, da nossa conversa, que é necessário que as pessoas queiram abrir a porta de suas casas e receber de braços abertos informações sobre política. Bom, as leis estaduais e federais têm de mais importância e, como podemos ver no município, encontram um pouco de dificuldade dos projetos de relevância. O que você acha que pode ser feito nessa questão? Eu percebo realmente a falta de um deputado federal, por exemplo, nutrindo as necessidades do seu município, porque na hora de eleger, o que não falta é legenda para você associar e colocar na urna eleitoral. Mas quando a gente não consegue realmente colocar alguém lá, aí é que a gente sabe os efeitos, infelizmente, traumáticos que o município passa, principalmente relacionado a recursos. O que você pensa sobre isso, Frei? Primeiro, eu verifico assim, numa ótica maior. O problema é muito da maneira como a política funciona. Uma reforma política seria essencial, porque nós não temos representante em vários, não só Franca, mas várias regiões do Brasil. Elege muitos deputados e representantes de uma região e várias regiões ficam sem representantes. O que, através dos impositivos, fica sem verba e fica sem recurso. E o mais difícil disso é que a maioria das leis municipais é refém das leis federais. Então, você não consegue trabalhar tanto uma política diferente no seu município sem seguir o governo federal ou o governo estadual. Sim. E sem essa representação fica muito complicado dos políticos de Franca mudarem alguma coisa. Mas tem um caminho. Foi proposta agora, ultimamente, uma reforma administrativa e espera-se que agora esse novo governo proponha uma reforma política para mudar isso para um voto distrital. Aí resolveria o problema. Mas não temos como não mandar essa lei, não mandou, então desistimos? Não. Veja bem, você tem um orçamento municipal que, se estudado com calma, você consegue ter as despesas discricionárias, você consegue investir em prioridades. Então, qualquer gestor que hoje assumir a prefeitura de Franca, ele vai ter que saber ter um princípio de economia muito bom e saber fazer uma alocação de recursos nas políticas públicas que ele propor. Então, se ele quiser investir na saúde, ele vai ter que fazer uma economia em outra área para investir. Eu vou ter que te interromper. Não é bem interromper. Eu preciso fazer uma colocação nessa questão que você acabou de fazer aí agora. Penso eu que assim, eu vou ir para o lado da gastronomia para exemplificar para quem vai nos assistir, para quem está nos assistindo. Veja só. Às vezes, vou abrir um restaurante, certo? Você é dono de um restaurante? Sim. Ótimo. Então não foi à toa que eu pensei nisso. E realmente não tinha associado. Isso não quer dizer que o Frei precisa ser um ótimo chefe de cozinha, um excelente cozinheiro. Você concorda comigo? Concordo. Então o que o Frei buscou? Pessoas que são capazes de executar com excelência o investimento que você se dispôs dentro das pesquisas, que você escolheu como um cenário de investimento, o que eu acho louvável, a questão da gastronomia. Para mim, na política ou em qualquer outra área, não pode ser diferente.
Se eu não sei tudo, eu vou buscar quem sabe para fazer valer aquilo que eu tenho como filosofia, ideologia. Eu vou trazer pessoas que possam contribuir com essa administração. E isso que você citou foi muito importante, porque às vezes eu vejo centralizadores da política. Eu centralizo tudo em mim como se eu fosse capaz de fazer a gestão sem precisar de pessoas que são capacitadas e apropriadas para atuar em cada setor. Como que você enxerga isso? Você concorda também? Concordo. É só você analisar os períodos que nos precedem. A descentralização foi resultado de melhorar muita coisa. A informação é descentralizada, a comunicação é descentralizada hoje em dia. E as grandes indústrias são descentralizadas. Não fica mais numa cultura de um eixo, numa hierarquia central só, as decisões de mudança numa indústria. Elas são feitas ali na base, no chão de fábrica. Então, todas as decisões, eu tenho um restaurante, você comentou. Eu montei, eu vi a oportunidade no negócio, abri, comprei o restaurante, é meu. Mas quem cuida do restaurante, quem toma as decisões na cozinha, é o chefe de cozinha. Eu não posso tomar decisão num local onde eu não tenho nenhum domínio, porque eu não sei fazer nem arroz. Eu não sei. Então, e mesmo que você soubesse, você precisa ter uma visão macro. Não era essa a minha função. Essa não seria, porque você precisa ter uma visão macro da gestão do teu negócio. Quem toma as decisões financeiras é a funcionária que trabalha no financeiro. Então ela vai chegar e falar, olha, a compra tem que ser feita assim, olha, na cozinha você vai... Aí existe uma harmonia empresarial. Claro. O que deve ocorrer na administração pública, porque o orçamento, ele já é consolidado. E você só precisa alocar os recursos, a prioridade que você foi eleito. Você vai ter uma plataforma de campanha. Eu sou liberal clássico. Minha plataforma de campanha é um liberalismo clássico. Então eu vou propor uma plataforma de campanha liberal, onde ali você vai pegar, por exemplo, uma referência no Fórum Nacional das Cidades, que é o Fórum de Ciência e Tecnologia, que eu trago ali, tentar aplicar a tecnologia na administração, e aí eu trago uma plataforma de campanha, que é o quê? A tecnologia na administração pública. Eu não quero ter mais papel na administração pública. Eu tenho que ter a pessoa certa, no lugar certo, para aplicar a mão de obra dela ali. Eu tenho a visão, entendeu? Como prefeito, de fazer isso, mas eu tenho que ter a pessoa correta para aplicar isso com conhecimento teórico da área. Porque eu não sou formado em TI e eu não sou formado em desenvolvimento de software, mas eu sou formado em administração pública, entendendo o que a sociedade, o cidadão, tem a necessidade de ter como política pública. E isso eu tenho condição de ter visão. Mas de software e TI, não. Então, se eu não descentralizar a minha administração, eu nunca vou conseguir ter um bom resultado, porque aí seria uma coisa impossível, eu teria que saber de tudo. E nós não sabemos de nada que aprendemos até hoje, todo dia. Bom, cabe pra gente fechar aqui esse nosso bate-papo para lá de importante, uma troca que nutre aí todos os meus objetivos políticos, no sentido de saber que nós precisamos sim de que o jovem, porque tem muita gente que fala, o jovem está perdido, o jovem não sei o quê. Olha, eu acredito no seguinte, o jovem ele tem sido submetido a uma pressão muito grande, absurda, onde ele quase não, meu modo de ver, ele não recebe a permissão de ser o que é. Por exemplo, baseado na sua experiência, você disse que foi atrás de um sonho de ser um atleta do basquete. Enxergou que não era isso e a permissão para você mudar, com certeza recebeu apoio. E hoje eu enxergo que o jovem ele não tem apoio, ele é cobrado. É muito cobrado. Ele é cobrado. Então, se eu sou médico, você vai ser médico. Então, se eu sou advogado, você vai ser advogado. E por aí vai, né? Eu estou falando já, usando aqui como exemplo, o cenário acadêmico, né? Que dentro de casa você chega no ensino médio e aí, o que você quer ser? O que você vai fazer? E essa cobrança não permite que ele diga não, que ele atue com protagonismo. Não estou dizendo que ele não deve ser direcionado. Eu só não vejo o jovem atuando com protagonismo, sabe? Ele de certa forma, manipulado a não expor ou expressar a forma com que se pensa.
limita e ele é fadado a exercer aquilo que é o sonho do outro. Independente de ser pai, mãe, você precisa de uma formação acadêmica que seja de sucesso, que vai te dar dinheiro. E como se a formação acadêmica fosse gerar dinheiro. Isso. Na verdade, se para você não fez sentido, nunca você vai obter resultados financeiros. Essa é a verdade. Eu concordo plenamente. Aristóteles falava que isso chamava excelência. O ser humano procura na vida dele a excelência dele. Se eu sou bom em desenho, eu tenho prazer de desenhar, eu tenho que desenhar a vida inteira. Porque eu sou excelente, eu vou procurar excelência naquilo na minha vida. E no final das contas, eu vou fazer aquilo que eu gosto e eu encontrei o meu lugar no mundo, que é desenhar. E com aquilo eu posso ser remunerado, criar uma família, é isso. Mas hoje acontece ao contrário. Eu tenho alguém, por exemplo, que quer seguir uns planos de jogar futebol. Mas a família... vamos dar um exemplo no ramo artístico, que é um exemplo corriqueiro. O cara quer seguir o ramo artístico, ele quer ser músico. E a excelência dele é tocar um instrumento. Mas a família, que é uma pressão forte nele, para que ele fale, não, mas você vai ter que ter um diploma. Você pode ser músico, mas você vai ter que ter um diploma. Tipo, isso que você quer não faz sentido. Você entende que nesse momento eu interrompi um processo de excelência dele para ele se tornar ali, para a árvore, né? Aristóteles falava muito da árvore dar os bons frutos. Então, quer dizer, eu interrompi esse processo dele para fazer uma coisa que ele não gosta. Então, por isso que hoje a gente tem a geração chamada geração happy hour. Porque ela trabalha, não gosta do que faz, trabalha porque precisa do dinheiro, mas está pensando onde? No happy hour. Porque eu não estou sentindo prazer nenhum no que faço. No que eu faço. E aí que está aonde a sociedade acaba errando, pecando. A pessoa tem que entrar no estabelecimento, tem que entrar na sua vida, tem que evoluir a sua vida com excelência e prazer de viver. Eu procurei na minha vida sempre o prazer naquilo que eu faço. Eu nunca tomei nenhuma decisão, e agradeço a meus pais, que deixaram eu ter essa autonomia de escolher o meu momento e a minha hora de fazer aquilo que eu queria fazer. E hoje eu tenho prazer de estar na pessoa que eu estou. Muito novo ou muito velho, não interessa a idade de ninguém. Interessa se ela tem vontade de fazer e se ela tem prazer de fazer. E se ela tiver o prazer de fazer, eu tenho certeza que ela vai fazer muito bem feito. É uma satisfação enorme, com certeza, tá tendo esse privilégio de falar com o Frei. Frei, para a gente encerrar, nos últimos anos, a gente pôde ver que muitos jovens, o que não era uma realidade, isso é recente, muitos jovens foram eleitos no município, no estado, até mesmo no Planalto. Então vamos lá. Qual é a importância do jovem na política, que é o nosso tema de hoje? Olha, o jovem, se você pegar, o jovem, ele faz parte de uma palavra bem clichê que está no nosso mundo, que chama renovação. Empresas, vamos dar um exemplo de empresas. Empresas que não renovaram o seu quadro de administração, fecharam as portas. Então vou te dar um exemplo, Blockbuster. Quando a Netflix ofereceu a Blockbuster a proposta de compra da Netflix, a Blockbuster falou, não, sua empresa não vai dar certo. E hoje a Blockbuster quebrou e a Netflix é o topo de exemplificação de uma administração bem feita, de uma renovação e do tempo que muda. O jovem na política faz parte desse processo. Existe períodos e períodos no nosso Brasil e entendimentos que refletem cada período. Então você sempre tem que ter os representantes de cada período, que o período nosso atual elegeu os jovens para falar e dialogar de acordo com a vivência que ele tem. Ele nasceu numa década, quem nasceu numa década passada. Então, décadas diferentes. Então, o processo de renovação, ele é simples e essencial. Por quê? Porque senão, se você não fizer o processo de renovação, você vai ter políticas públicas desenvolvidas em décadas passadas, com os mesmos pensamentos. Porque quem nasceu numa década passada tem uma visão diferente de mundo. E não, até tanto, se você pegar um parente meu mais de idade, não tem tanto acesso à tecnologia. Se você pegar um jovem, não tem acesso a um livro.
de leitura. Sim. Livro físico. Tá mais na época do Kindle, né? É o Kindle. Então, já é diferente. Então, o que eu penso? O jovem, ele faz parte do processo político, deve fazer parte, é essencial. Porque a política dele vai ser a política para o jovem também, ou até para o mais adulto, da tecnologia e tudo. Então, esse processo é perfeito. Ele tem que ser feito. Tem espaço para a experiência, mas tem que ter espaço também para quem está entrando agora E tem essa sede, né? Essa fome sede, de trabalhar, da mudança conscientizada, planejada, de maneira que vai facilitar os processos, Isso. que é uma realidade do que você acabou de dizer. Não tem como. O mundo mudou a forma de se comunicar. Quem não estiver pronto para a tecnologia vai ficando para trás. Olha, antigamente você pega por você ver. Existia uma centralização da informação. Para você disputar um período, uma eleição, você tinha que depender de 1, 2 ou 3 pessoas, que era quem? O cara que mandava no rádio, o cara que mandava na televisão e um cara que era dono do jornal. Quem esses 3 pilares queriam que fosse eleito, estava resolvido. Estava resolvido. Você fez ali o bom acordo e pronto, você foi eleito. Hoje em dia vale mais, não é essa informação dos 3 pilares, é a descentralização da informação e o cidadão ganhou. Porque o cidadão ganhou tanto que ele é o próprio criador de conteúdo e o próprio consumidor de conteúdo. Então ele escolhe o que ele consome e ele escolhe criar também, o que não existia antigamente. Ele não tem a opção de criar o conteúdo, ele só tinha a opção de consumir. Hoje ele pode escolher o conteúdo que ele consome, que essa quarta revolução tecnológica, ele consegue escolher o que ele consome e criar um conteúdo. Então, ele pode falar bem de mim, eu falar mal, então eu não consigo. Você lembra que antigamente o político fazia uma carreata, ele passava na praça, assim, ficava quietando de gente na rua, tá passando. Porque a mídia era muito forte, era só 3 pilares. Punha ele, falava, olha, ele vai passar aí, o político vai passar, e todo mundo dando tchau pra ele. Hoje, se você vê um político tradicional tentando fazer isso, você vê vídeo lá que é brincadeira, o cara jogando balde de água nele. Porque cada um tem sua opinião. Cada um, hoje em dia, criou a sua opinião. Eu acredito que a tecnologia possibilitou o acesso às informações. E deu voz ao cidadão que não tinha voz. Exatamente. E aí que é importante. Porque você precisa entender a real crítica que o cidadão está fazendo quando ele teve voz. E conseguir mensurar isso e colocar isso dentro de uma política pública essencial e boa. Porque só com isso, com essa voz real do cidadão, não é imaginária, não é o que você pensa que ele é, não, é o que ele fala mesmo. Você consegue entender o que ele precisa. Então é aí que você entra. Porque com a voz dele você consegue entender o que ele precisa. Ô Frei, agora, falando do que precisa, você acredita que... Deixa eu pôr uma saia justa agora. Ou não? Porque esse panorama tem uma coisa importante aqui como critério de base, é falar a verdade. Perfeito. Ah, mas como assim falar a verdade? Não, por mais que o programa ele vai ser editado e tal, tudo que nós conversarmos aqui tem que ser baseado na experiência, tem que ser baseado no que realmente a história traz para nós como fatos. E, portanto, sem mais delongas, como você disse, precisa, eu te pergunto, você acredita que o cenário da política precisa de mais mulheres? Claro, claro. Se você tem uma população representada por 52% mulheres, é claro que precisa. Ela também tem que ter voz, porque se ela faz parte... Quando eu digo cidadão, antes a mulher não era considerada um cidadão, mas Sim, evoluímos muito. Muito. E, na minha opinião, até atrasado. Porque a mulher é um cidadão civil e deve ter o direito a ter voz, ter o voto que ela conquistou também na luta. E já devia ter feito isso há muitos anos, até muito atrás. Então, a mulher é importantíssima, porque ela representa até a maioria da sociedade. E hoje? E mais do que isso, Frei, você sabe como que é meu modo de visualizar e agora poder, assim, falar para você, falar com o pessoal que está nos assistindo? É o seguinte, se desde que o mundo é mundo, a essência da base familiar
É o homem e a mulher. Eu sei que hoje, gente, com todo respeito aos gêneros, de verdade, mas assim, existe uma necessidade para que nós possamos ser produzidos, existe a necessidade homem-mulher. E quando isso é instituído dentro dos lares, qual é o equilíbrio que isso gera? Gera o exemplo que o filho assiste. Porque não é que a mãe ela tem que ser submissa. A mãe executa um papel administrativo do lar de tamanha importância, que é o que transforma, é aquela que persiste com muita diligência na excelência dos resultados do filho. Sim. E o pai é aquele buscador, igual nos tempos antigos, o caçador, é o que traz as necessidades para nutrir não só a fome, mas as bases, como se eu trabalho numa empresa, eu vou te oferecer o convênio médico, eu vou poder proporcionar os estudos, seja ele... A qualidade de vida, né? Exatamente, dentro cada um dos seus padrões. Então, se ela faz essa gestão, imagina como pode ser o cenário onde homem e mulher trabalham juntos para objetivar os caminhos da política. Fiquei muito feliz em saber a forma com que você pensa. Eu sei que nós já temos uma relação e tudo, mas de fala política, mas eu gostaria de levar para quem está nos assistindo. Claro. Como é que o jovem também pensa? Afinal, a gente não pode deixar de ressaltar que você tem apenas 26 anos, mas com muita bagagem, como eu disse, como se tivesse 300 anos aí dentro de você, com muito conteúdo. E ter esse olhar, ter essa permissão, porque há uma confusão hoje, que é importante a gente ressaltar aqui, Frei, feministas. Sim. De feministas. Eu acredito que todo homem que é feminista, ele é um homem que oferece para a mulher algo ímpar no relacionamento, sabe? E seja ele relacionamento profissional, amoroso, amigável, meu irmão, porque, por exemplo, no relacionamento de base, né, que é o casamento, sim, ou o namoro, se ele for alguém que é companheiro e não que traz a mulher como serva, ele vai ter com certeza uma companheira que sente prazer em tudo que faz. Perfeito. E ambos vão sentir prazer nisso. E se os filhos, no caso, os homens, né, educados por essas mulheres, por esses pais, por essas mães, puderem ter esse olhar educacional, como enxergar, são homens e mulheres sendo feministas. Agora, a femista é o contrário de machista. Ela se coloca num papel de discriminação tanto quanto o machista. E isso é muito diferente. Eu só gostaria que você pontuasse isso, porque eu percebo uma grande confusão, um conflito Existe nisso. Um conflito muito grande. Qual é o meu pensamento de sociedade? Eu falei, eu defendo o liberalismo. Eu sou muito a favor do cidadão livre. Se eu defendo o cidadão livre, eu parto de um ponto de que não existe o sentimento de posse. Então, a mulher não deve ter a posse do homem, nem o homem tem a posse da mulher. O que deve ter é um respeito, e nesse respeito haja liberdade de escolha individual de cada um. Então, se a mulher escolhe cuidar dos filhos, não é outra mulher que vai julgar ela, se ela escolheu cuidar dos filhos. Exatamente. Mas se a mulher escolhe querer trabalhar e querer ter uma carreira, ela pode também ter uma carreira e trabalhar. E não é a outra mulher também que cuida dos filhos que vai julgar ela. Então, o cidadão tem que ser livre, não só para transitar no país, mas também para ter escolhas e pensamentos livres. E o homem também não pode ter sentimento de posse. Até que para criar a tipificação do feminicídio, que no caso falaram que aumentaram o feminicídio, mas que reduziu os homicídios e aumentou a tipificação feminicídio. Mas o homicídio é uma coisa só, e o homicídio está muito referente ao quê? Ao sentimento de posse. O homem acha que tem a mulher para ele, mas se ele conseguir entender na cabeça dele de que o cidadão, seja a mulher ou o homem, é livre para fazer suas escolhas e conseguir isso no coração dele, liberdade, que é o que eu defendo, eu acho que nós vamos viver num mundo melhor, porque cada um vai ser livre para suas escolhas e ninguém quer descuidar de um filho e ninguém quer desfazer uma família, seja ela da maneira que for. Haverá equilíbrio. Haverá equilíbrio, com a liberdade. Se não houver sentimento de posse e se eu, como homem, não quiser ocupar
o papel da mulher, que é o que acontece no caso de muitos movimentos, porque o movimento das mulheres aí que brigam... As feministas, elas querem ocupar o lugar dos homens. Elas não querem respeitar os homens. Ela fala, mas o homem ganha mais, a mulher ganha menos. Isso é um fator histórico. Vai ser corrigido com o tempo, com a liberdade de trabalho e de escolha. Já as feministas estão trabalhando para essa igualdade. Igualdade. Você tem que ter... Por exemplo, não é porque se eu for vereador amanhã, o Frei vai ganhar mais do que a Tâmara por competência. Mas nós temos os cargos são os mesmos, as competências são as mesmas. É um olhar que nós apenas trabalhamos. Eu não consigo eu não consigo acreditar que uma mulher possa em alguma maneira ser inferior ao homem. Não é. Então, o que tem que haver é respeito à liberdade individual de cada um, que é o que eu sempre defendi, seja no lado da política, no lado pessoal, liberdade individual. Se você tiver, e se a maioria das pessoas tiver essa liberdade individual de entender num relacionamento que cada um tem os seus interesses, seja de negócios, de carreiras, de família, e aí vai dar certo, porque entender que a pessoa é sua não vai dar, você não consegue ter a pessoa como posse, você tem que ter ela livre. E a harmonia do relacionamento vai existir no meio disso, no meio do respeito. Então a minha visão é essa, de relacionamento de mulheres e de homens, e por mim todas as mulheres têm que participar da política, sim. E ótimo. Essa edição do Panorama vai ficando por aqui. Agora, perceba que o objetivo do Panorama é provocar você, mas provocar de uma forma, eu diria que positiva, a refletir, a pensar, a comungar de novos objetivos, novos ideais, ou que sejam os seus mesmos, mas com um pouco mais de direcionamento, baseado nas informações que nós vamos trazer para você, pertinentes do seu dia a dia, do seu cotidiano. Por aqui, nós vamos falar sobre política, entretenimento, cultura, educação, lazer, política, muita política, política. Isso não vai faltar por aqui, porque para você fazer uma análise, eu te convido a refletir. A política está em tudo. Tudo, acredite. Ela está dentro das religiões, ela está dentro do seu lar, ela está dentro do seu trabalho. E aí quando você fala de uma maneira macro, ela está no seu município, ela está no seu estado, no seu país, no planeta. Então vamos falar dela, mas vamos falar de uma forma prazerosa. Vamos falar dela com pessoas que vão trazer assuntos que com certeza, como foi o de hoje, vai deixar você sempre com vontade de mais. E aí é fácil, se inscreve no nosso canal, no YouTube, e acompanha pelas mídias sociais.